Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Vou apresentar aqui algumas questões sobre fenômenos físicos e químicos. O fenômeno físico é aquele que não vai alterar a constituição da matéria, né? A propriedade, o íntimo da matéria é mantido, não é alterado. Já nos fenômenos químicos, a gente tem alteração da intimidade das propriedades da matéria. O fenômeno químico é também chamado de reação química. Alguns exemplos de fenômenos físicos e químicos, né, a gente tem aqui, preparar um suco de fruta, amassar uma lata, rasgar papel, dissolver açúcar no leite, quebrar um copo de vidro, são exemplos de fenômenos físicos. Já alguns exemplos de fenômenos químicos, a gente tem cozinhar um ovo, apodrecimento de comida, queima da vela, ferrugem, formação de ferrugem, produção do queijo. Então, para a gente diferenciar, um tipo de fenômeno vai modificar a matéria e o outro não, né? O fenômeno físico não altera a propriedade da matéria, não altera o íntimo da matéria. Já o fenômeno químico, que é uma reação química, altera a matéria, o íntimo da matéria. Então, para essa questão, ele quer justamente saber qual é o fenômeno físico. A secagem de roupa molhada é um exemplo de fenômeno físico, né? É uma transformação física da matéria. Então, aqui vai ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aqui é uma transformação física do líquido para o estado gasoso. No caso aqui, a água, né? A roupa está molhada, vai passar do estado líquido para o gasoso. É uma transformação física. Então, é justamente a nossa questão, a resposta dessa questão, que é um exemplo de fenômeno físico. Fermentação do vinho, apodrecimento de uma fruta, queima de um fósforo, cozimento de um legume são exemplos de fenômenos químicos, reações químicas. Então, aqui, letra A. Para essa outra questão, eu tenho 5 fatos e eu quero saber quais são químicos e quais são fenômenos químicos. Um pedaço de cortiça flutuando na água, açúcar se tornando caramelo quando aquecido, ferro dissolvendo em ácido clorídrico, um sal se dissolvendo quando colocado em um copo com água quente, um prego sendo atraído por um ímã. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de fenômenos químicos, que é o açúcar se tornando caramelo, aqui é químico, e aqui o ácido em contato com o ferro, também é químico. Então, aqui a gente vai ter a letra C, tá? Os outros são fenômenos físicos. Mais uma questão aqui de vestibular. Queima, né? Toda queima a gente vai classificar como fenômeno químico, uma reação química. Então, aqui é químico. Água entrando em ebulição, né? Vai passar do estado líquido para o gasoso, é um fenômeno físico. Escurecimento de um objeto de cobre, né? Uma reação de oxidação. Efervescência também é um fenômeno químico. Aqui a gente vai ter como resposta 1, 3 e 4, letra C. Tá? Letra C, essa questão. E mais outra questão sobre fenômeno químico e físico. Dessa vez ele fala de 2 situações, né? No final de semana, o gaúcho reúne-se com a família e amigos para saborear o delicioso churrasco. Considerando as transformações da carne e do carvão, né? A carne e do carvão, né? Você vai ter aí um churrasco onde vai ter o carvão que vai queimar e a carne aí que vai também sofrer um processo químico, né? Tanto o carvão quanto a carne vão sofrer processos químicos. E ele está afirmando 5 índices aqui e você vai verificar qual é o que está correto. Então, por exemplo, no item 1 ocorrem 2 fenômenos físicos. Não, ocorrem 2 fenômenos químicos. Tá? Tanto
o carvão quanto a carne aí sofrem processos químicos. As duas transformações são irreversíveis, tá correto? Ocorre dois fenômenos químicos, correto? As duas transformações são reversíveis, não. Ocorre um fenômeno físico, que é a queima do carvão, e um fenômeno químico, não. Os dois fenômenos são químicos, né? O cozimento da carne, você está aí transformando a carne em um novo tipo de matéria, né? E a queima do carvão também, você transforma em um novo tipo de matéria. Então, a resposta correta é a 2 e a 3 é a letra D, tá? Para finalizar, isso aqui você vai somar os itens corretos e no final você vai dar uma resposta, que é a resposta, é a soma dos itens corretos. Ele quer saber quais são os fenômenos químicos, reações químicas. Digestão do alimento é um fenômeno químico. Enferrujamento de uma calha, explosão do diamante, fusão do gelo, aqui é um fenômeno físico. Queda da neve, combustão do álcool, do automóvel. Sublimação da naftalina é um fenômeno físico. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 4 e 32 como fenômenos químicos, tá? Então, na soma que você vai colocar, é a soma de 1. Esse tipo de questão era comum, né, em vestibulares, quando você vai somar os itens corretos. Tá? Você vai somar o item 1 com o item 2, com o item 4, com o item 32. E isso vai dar 6, 12, 39, hein? 38, 39, tá? Bem, essa foi a dica para vocês aí. E a gente volta numa próxima com mais questões, tanto de fenômeno químico quanto de fenômeno físico, tá? Valeu!